Boa noite, internautas. Sala virtual Joana de Ângeles, hoje com uma expressividade muito grande. Estamos hoje com a presença amiga profunda nos estudos, vice-presidente da FEB. Nós estamos muito envolvidos na emoção. Temos, portanto, as primeiras palavras para vocês sentirem como será o programa. O programa terá um perfil, ou uma fala, os internautas conversando com Geraldo Campetti Sobrinho, dando informações, perguntando. É bem dinâmico. Ele vai falar um certo momento, mas depois os internautas estão livres. Eu vou cutucar aqui os companheiros, principalmente oradores, dirigentes de entidades, para aproveitarem, não é? Dentro do assunto, óbvio, nossa presença ilustre. Primeiras impressões, Eudes Veras. Uma boa noite para todos vocês que estão conosco aqui pela Rede Amigo Espírita, através da sala virtual Joana de Ângeles. Mais uma vez, a grata satisfação de ter um convidado aqui conosco, neste momento em que nós estamos pausados das nossas atividades físicas, estamos trabalhando com muita intensidade nas atividades voltadas às redes sociais e principalmente aqui através da Rede Amigo Espírita. Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, responsável pela área de divulgação doutrinária, que contempla as seguintes unidades organizacionais: Revista Reformador, Memória e Documentação, Comunicação, FEB Editora e também o Comercial. Geraldo é palestrante, escritor e apresentador dos programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade, que vai ao ar pela FEB TV. Boa noite, Geraldo Campetti. Boa noite, querido Eudes. Boa noite, Luiz Carlos, queridos amigos aí da Rede Amigo Espírita. É uma satisfação enorme nós estarmos juntos para a gente poder conversar a respeito desse assunto que, para mim, é delicioso. É um assunto muito importante e espero também para aqueles que estejam nos acompanhando, os nossos queridos internautas, também possa ser bastante útil nessa noite agradável. Aqui em Brasília está dando uma chuvinha muito boa, viu? Que gostoso. Então, as nossas primeiras colocações, elas são destinadas ao mais alto, através dos mecanismos sutis, da inspiração, estruturadas na consciência, local onde Deus está presente em nossas vidas. Exatamente em nossas consciências, projetamos ao Pai Celestial o pedido de envolvimento, para que possamos aproveitar profundamente esses momentos, a fim de que eles calem profundo a nossa alma no processo evolutivo. Envolva-nos, Senhor. Vamos passar a palavra, portanto, ao nosso Eudes para fazer a pequenina apresentação, já feita, mas algumas palavras, e pedir aos companheiros participação pelo bate-papo. É isso aí. O nosso intuito hoje com esse programa, com o tema Livros que Inspiram, porque nós sabemos que o Geraldo Campetti tem uma atuação muito dinâmica, muito responsável, junto principalmente da editora FEB. A editora FEB que vem crescendo muito, que nós observamos aí toda uma diagramação nova, toda uma composição nova, de livros sendo relançados, grandes nomes sendo trazidos. Eu sou fascinado, por exemplo, pelo Evangelho de Emmanuel, que traz para oradores, para estudiosos, uma fonte infinita de informações divididas por tema. Não podemos deixar de esquecer de citar aqui também um livro do Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento,
e também iniciando o nosso bate-papo, esta obrinha que agora há pouco, em off, nós estávamos conversando sobre ela, A Vida no Mundo Espiritual, o estudo das obras de André Luiz, que tem aí a coordenação do nosso querido Geraldo Campetti Sobrinho. E eu gostaria que você iniciasse falando sobre esse trabalho, não só da sua coordenação nesta obra, mas como também desses novos que estão chegando por aí. Eu gostaria de agradecer o convite, viu, Eudes, Luiz Carlos, a oportunidade que a gente tem de poder conversar. É sempre muito oportuno, muito bom. E falar sobre o livro espírita, para mim, é uma grande oportunidade. Eu tive na minha vida, eu diria até assim, o privilégio, que não é nem merecimento, é até talvez por espírito muito endividado que sou, de poder aliar o trabalho que é o trabalho técnico do conhecimento profissional com o trabalho doutrinário, né, espiritual. Então, nós temos a oportunidade da nossa formação ser vinculada ao livro e a gente poder atuar nesse campo também na doutrina espírita. E a minha vida foi tomando um curso nesse sentido, que eu sempre gostei de ler, eu sempre apreciei a leitura, mas sempre me senti um ignorante, como, aliás, eu continuo me sentindo, né? Porque eu tenho pouquíssimos conhecimentos e eu falo aqui sem nenhuma, né, questão de vaidade, pelo contrário, porque o livro espírita é um manancial tão rico, de tanta sabedoria, de tanto conhecimento, que é como Indalício Mendes nos fala. Ele é um redator extraordinário, escrevia para o Reformador, foi inclusive secretário de Reformador, é diretor de Reformador, e ele dizia o seguinte, que a leitura que a gente faz de um livro espírita não é igual à leitura que a gente faz, por exemplo, de um jornal diário, de uma revista semanal, meramente informativo. Tem um conteúdo muito mais assim, que vai se voltar para a nossa intimidade, né, que vai tocar exatamente um conhecimento profundo, de tal maneira que a gente vai refletir sobre aquilo que a gente está lendo, vai pensar, vai maturar aquilo para a gente colocar em prática. Daí a diferença da leitura de um conteúdo espírita, né, com relação a meramente assim uma questão informacional. Eu me recordo de Jack Welch, que ele foi presidente da General Electric, e ele dizia que o maior paradoxo da atualidade é que nós vivemos inundados de informação e sedentos de conhecimento. Ou seja, a gente tem uma gama de informação, sobretudo com o que tudo está acontecendo hoje em dia, mas não temos o conhecimento, porque a informação é um sentido, um significado. O conhecimento é quando a gente consegue interpretar esse significado, o sentido. É por isso que o Espiritismo tira da letra o espírito. A letra mata, o espírito vive, não é? Tira do texto o contexto e tira do vocábulo, do termo, da palavra, o seu sentido, o seu significado. Por isso o Espiritismo é o cristianismo redivivo na sua pureza primitiva. A gente tem condições de acessar a base, as fontes e poder fazer esse entendimento. Daí a importância dessas obras de referência, esses trabalhos que são compilações, como, por exemplo, dicionários, glossários, né, enciclopédias, repositórios, catálogos, índices, porque isso vai facilitar sobremaneira o nosso trabalho de pesquisa, para acessar a informação espírita com maior facilidade. E aí a gente usa, inclusive, os recursos eletrônicos, digitais, as bases de dados, né? E as obras impressas, naturalmente, também para facilitar o acesso àquele que tem interesse em conhecer mais o Espiritismo. Então, eu diria, Eudes e Luiz Carlos, que é uma bênção esse tipo de trabalho, não é? Porque nós temos uma oportunidade de poder fazer algo que a gente gosta e ainda a gente aprender muito com isso, que nos dá uma satisfação, porque a leitura nos abre um campo de entendimento impressionante. A gente começa a alargar a nossa visão, amplia o entendimento e vai para além do cognitivo, do informacional, do intelectivo, vai muito além, porque nós passamos por um processo que se volta ao nosso interior, à nossa consciência, que o querido Luiz Carlos estava falando, né? Onde está escrita a lei de Deus. Ali a gente encontra Deus na nossa intimidade, na nossa consciência. Agora é preciso despertar a consciência, não é? É o que Pastorino fala pela psicografia de Divaldo Pereira Franco num livro chamado Impermanência e Imortalidade. Até o título já é filosófico, né?
impermanência, ou seja, aquilo que é só o objetivo material passageiro, e imortalidade, aquilo que de fato permanece para além dessa objetividade da materialidade. E ele diz que antes da gente querer desenvolver qualquer técnica para a nossa expansão consciencial, é preciso descobrir Deus na intimidade do nosso coração. Então, é preciso descobrir Deus, o Deus íntimo, né, que habita cada um de nós, e nós sentimos esse Deus. Ora, Deus está escrito na nossa consciência, né? A mensagem de Deus está ali escrita, a lei divina, por isso a gente tem toda essa orientação. Então, o livro espírita é um instrumento extraordinário para o nosso roteiro, para a gente ter um caminho a seguir, como se fosse uma bússola que vai nos orientar o norte, né? O caminho que a gente vai adotar nessa nossa trajetória evolutiva. Facilita muito. Ivone do Amaral Pereira diz que o livro espírita ele tem 3 finalidades. Ele tem uma finalidade que é esclarecer. O livro esclarece, o livro espírita esclarece. E a gente se lembra exatamente de o espiritismo ser esse instrumento, essa revelação, que nos faz entender, decodificando o Evangelho de Jesus, através da codificação espírita realizada por Allan Kardec. Então, nós vemos com clareza, facilita o nosso entendimento, a nossa compreensão. Então, esse esclarecimento é fundamental. A gente tem lá em João 8,32, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Aí, como é importante o conhecimento para além da informação, realmente interpretar, verificar o sentido, processar isso na nossa intimidade e trabalhar. Então, esclarecer o primeiro ponto. Mas Ivone do Amaral Pereira coloca também essa média extraordinária, que além de esclarecer, o livro espírita tem a finalidade de consolar. Por isso, o espiritismo é, como anotado por João no seu capítulo 14, versículos 15 a 17, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro consolador, o Espírito da Verdade, que permanecerá eternamente convosco. Quer dizer, o Espiritismo é esse consolador prometido. Por isso, o caráter do livro espírita em consolar, tocar o coração, a sensibilidade, dar aquele afago, aquele acolhimento, como é importante, não é? A gente traz uma mensagem consoladora. O Espiritismo é esse consolador prometido. Como a gente vê no capítulo 6, né, de O Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo, Consolador, o advento do Espírito da Verdade. Aí ele fala lá no item 5 desse capítulo 6, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, né? Instruí-vos, este é o segundo. Então a gente vê aí a instrução no sentido do esclarecimento e o amor no sentido da consolação. E ainda conclui Ivone do Amaral Pereira que o livro espírita, para ser espírita efetivamente, além de esclarecer e de consolar, ele tem que edificar. Daí o caráter da doutrina espírita. Qual é que é a finalidade do espiritismo? A renovação íntima. Está lá no Prolegômenos, que é uma espécie de apresentação de O Livro dos Espíritos, assinado pelos seus autores, né, diversos espíritos. Ele coloca que o espiritismo veio para promover a regeneração social da humanidade. E essa regeneração se dá pela renovação íntima de cada um dos seus habitantes. E o espiritismo faz isso, nos leva a essa reforma, a essa renovação, a essa transformação íntima, sempre para melhor, evidentemente, no processo da nossa evolução. Daí o seu caráter também, no livro espírita, além de instruir, de consolar, ele também deve edificar. Esse é o livro espírita, né? Geraldo, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre 2 obras que, para nós, nesse momento que nós estamos passando, é de um valor, mas assim, fundamental, a fim de que os nossos companheiros e aqueles que futuramente vão acessar possam ter noção da importância da transição planetária, assim como o amanhecer de uma nova era. Porque esses 2 livros, eles são, assim, eu acredito que para nós, fundamentais para saber por que a situação em que nós estamos passando, para onde vamos, o que será de nós, né? Qual a nossa finalidade futura, né? E a Jussara Conengord
mandou um abraço para você, que está aqui conosco, né? Morning Gold. Um abraço a você, Jussara, querida amiga, a nossa secretária, né, geral do Conselho Espírita Internacional, né? Presidente da Federação Espírita da Flórida, é uma maravilha, não é? Uma querida amiga e companheira. Pois não. Então, esses dois livros, né, Luiz Carlos, a que você se referiu. Esses dois livros, na verdade, fazem parte da trilogia, que é psicografado por Divaldo Pereira Franco, do Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda é um autor, assim, que merece ser lido, ser estudado. Ele tem umas obras valiosíssimas, não é? Ainda hoje mesmo estava percorrendo uma obra dele, Temas da Vida e da Morte, e estava me recordando também dos Bastidores da Obsessão, que são obras interessantíssimas. Os Bastidores da Obsessão, ele traz dois assuntos para nós, são tão interessantes, que é um ditado que a gente ouve falar e não sabe onde está. A informação é registrada lá. Aquela informação do ditado espiritualista que diz: procurei Deus, não encontrei, procurei a mim mesmo, não me achei, procurei o próximo, encontrei os três. Isso é citado por Manuel Filomeno de Miranda no livro Nos Bastidores da Obsessão, um livro interessantíssimo. E ele cita ali Viana de Carvalho, naquela citação do aspecto tríplice da doutrina espírita, quando diz que o espiritismo, no seu tríplice aspecto, é, então, a religião, olha que interessante, a religião da filosofia, a filosofia da ciência e a ciência da religião. Para a gente ver a grandiosidade dessa doutrina, isso a gente aprendendo com Viana de Carvalho, né, e Manuel Filomeno de Miranda. Esse autor nos é muito caro, viu, Luiz Carlos e caro Eudes, porque ele foi o apresentador na psicografia de Divaldo Pereira Franco do livro A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz. Ele nos deu assim um banho de conhecimento sobre a importância da obra de André Luiz. Mas vamos falar dessa trilogia, então. Na verdade, começa com Transição Planetária, depois nós temos O Amanhecer de uma Nova Era, e fecha a trilogia com Perturbações Espirituais. É um livro denso, um livro que realmente ele merece ser assim estudado devido ao seu conteúdo atual, a oportunidade que ele nos traz, exatamente. É um livro muito oportuno. Então, Transição Planetária vem mostrar essa fase que nós estamos vivendo, esse período por que nós estamos passando, que está citado no capítulo 18 do livro A Gênese, quando Kardec, na sua sabedoria didática, divide em duas partes esse capítulo, que é o último da Gênese, né? A Gênese é uma obra valiosíssima, que merece ser lida, estudada, refletida, é profunda em conhecimentos. A gente precisa estudar, pegar a essência mesmo, e essa obra fecha o chamado Pentateuco kardeciano, né, que são 5 livros. Este é o quinto, publicado em 1868. No capítulo 18, que é o último, ele coloca a questão dos sinais dos tempos e depois uma outra parte que é a nova geração. Ali nós temos exatamente o indicativo de que nós já estamos vivendo um período de transição, um período de renovação. E Kardec, ali citando um espírito que dá uma mensagem, informa que esse período de transição na Terra já teria começado há cerca de 100 anos. A obra de 1868, se a gente for recuar, então, quer dizer, sem ficar datando exatamente, mas desde praticamente o século XVI, não é? A gente já teria aí exatamente essas informações sobre a transição planetária que já vai acontecendo, 1700 e pouco, ali, essas coisas todas, né? Então é importante a gente, né, tá trabalhando o século 17 no caso, né? A gente está trabalhando essas questões todas para entender. E aí faz a referência à base exatamente da renovação, da transformação, da transição. E a gente vê com clareza em Transição Planetária, colocando inclusive numa parte do livro bastante denso aquela ocorrência de uma espécie de hecatombe, que foi um tsunami que varreu ali, né? Centenas foram milhares de vidas ali, né? Muita gente desencarnou, muitos espíritos, e se mostra o lado espiritual de como tudo aconteceu em termos de resgate, da recepção desses espíritos e até mesmo entendimento do porquê isso ter acontecido. Então a gente vê, nós estamos exatamente nessa transição. Estar em transição é estar em trânsito, né? Estar num processo de movimento, como se estivesse passando de uma fase para outra. E está fundamentado lá no capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, do Evangelho segundo o Espiritismo.
quando Kardec categoriza, né, os mundos em 5 níveis, conforme a evolução da humanidade que o habita. Desde os mundos primitivos, né, de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes, e os mundos celestes ou divinos, como a gente pode aprender muito bem na didática desse pedagogo extraordinário que é Allan Kardec. Então, esse Transição Planetária, ele trouxe para nós até determinadas revelações. Eu me lembro de uma cena deste livro que me chamou muita atenção, Luiz Carlos e Eudes. É um momento em que, no plano espiritual, Manuel Filomeno se aproxima de uma entidade e eles começam a conversar. E quando se dá conta, Manuel Filomeno percebe que ele não está falando com a boca. Vocês se lembram dessa cena? Sim, sim. Eles estão se comunicando pelo pensamento. Pensamento, né? A telepatia. E aí, então, eles começam a entender que quem era esse espírito com o qual ele estava conversando. Era um espírito de um outro nível evolutivo, que vinha de um outro orbe, muito mais avançado que a Terra, e que tinha aceito, assim como, né, até tem um número lá de 10.000 espíritos, 10.000 entidades, que estariam reencarnando na Terra para auxiliar nesse processo da transição. E, em dado momento, então, Filomeno, um pouco curioso, como um investigador que é, pergunta para esse espírito como é que era, né? Descreva um pouco como é que é o seu mundo, essa coisa. Aí o espírito começou a descrever e, de repente, Filomeno não conseguia entender mais, porque faltavam elementos de compreensão. Ou seja, são coisas tão assim mais avançadas que nós não temos como, né, parâmetro. Não tem supedâneo, né? Não tem a base, né? Exatamente, é. E aí a gente vê, aí o livro é muito consolador, porque traz essas revelações, algumas coisas até que a gente pode, nossa, que coisa impressionante, mas tem toda a fundamentação na obra de Kardec. Depois vem esse livro, que é O Amanhecer de uma Nova Era, que mostra a atuação também de Francisco de Assis, esse espírito luminário, e tantos outros, né, que dão assistência, proteção, para dizer que, de fato, nós estamos no ocaso de um mundo de expiação e de provas, como classifica lá Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, mas estamos também no alvorecer, no limiar de um mundo novo, que é o mundo de regeneração. Dessa nova era, da era do Espírito, dessa era de mudança de fato que nós estamos vivendo, não é? E depois, né, você não tocou no terceiro livro, mas eu só vou complementar rapidamente o Perturbações Espirituais, que é um verdadeiro puxão de orelha em todos nós. Aí realmente mostra, sobretudo, a nossa atuação de espíritas ou espiritistas. Nós somos aprendizes do Evangelho, né, de Jesus à luz do Espiritismo. Tantas ainda dificuldades, né, mazelas, enfermidades espirituais que a gente tem, enquanto a gente enxerga a Terra como um verdadeiro hospital também, que nos acolhe para a nossa cura efetiva. Então, a gente precisa efetivamente aprender a trabalhar doando-nos, não é? E aqueles que habitarão essa Terra regenerada, que é o que mostra a transição planetária e esse, né, o amanhecer de uma nova era, serão aqueles exatamente que tiverem puro coração, como está no início do Sermão do Monte, que está lá no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nas chamadas bem-aventuranças, né? Que são bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Mas bem-aventurados antes os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, veja que coisa assim tão interessante. Aqueles que são mansos, pacíficos, vejamos, não é que sejam passivos, são pacíficos. Aqueles que trabalharem efetivamente a serenidade, a tranquilidade, essa conquista, que é algo que a gente realiza ao longo do tempo, por esforço, não é? Conquistar essa virtude do autocontrole, do equilíbrio, do autoconhecimento, são estes que herdarão a terra. Então, a terra regenerada, a terra futura, não serão daqueles que são, digamos, os brutos, os violentos, os guerreiros no sentido de destruição, mas serão aqueles que são pacíficos, aqueles que são mansos, os que são efetivamente serenos, mas operosos no trabalho da sua própria renovação e também no auxílio da transformação do seu semelhante, sempre para o bem. Um comentário breve sobre esses 3 livros, né? Maravilhoso. Agora vai para o Eudes, que tem muita gente conversando agora no bate-papo. Só deu uma esquentada. Começou a ficar interessante. Geraldo, é o seguinte, meu querido. Uma pergunta aqui bem interessante.
como coordenador da FEB Editora, nesse momento de mídias digitais, que está em alta, existe algum trabalho na federação para proporcionar para a gente essas mídias? Ah, existe. Nós trabalhamos hoje com um livro eletrônico já fazendo parte da nossa preparação editorial. Então, todo o livro que nós vamos editar, depois de passar por todo o processo, que a gente pode explicar em algum momento, se for o caso, ou do processo editorial, o livro, por exemplo, que vai ser editado, ele é preparado editorialmente, tem todo um processo, né, de projeto gráfico, projeto, né, de capa, de miolo, enfim, todo o trabalho de revisão, toda a análise de como vai ficar a obra. Depois de preparado, ele tem dois caminhos. Ele se torna e-book, ou seja, um livro eletrônico, e ele pode seguir para a impressão, ou seja, se tornar um livro também impresso, em papel. E, por incrível que pareça, meus amigos, não deve ser tão incrível, porque hoje a gente já vê essas mídias, né, respondendo a pergunta, viu, Eudes? Hoje nós temos cerca de 400 títulos de livros eletrônicos da FEB, do catálogo febiano. Alguns livros, inclusive, estão em formato eletrônico e não foram impressos. Tem um livro, por exemplo, que posso citar aqui de cabeça, o nosso catálogo é bem vasto, são em torno de 550 a 600 títulos, não é? Mas desses 400 e-books que nós temos, e nós estamos preparando os livros todos para colocar numa nova formatação, numa nova revisão, enfim, trazendo, né, para os tempos também atuais, além desse conteúdo maravilhoso que tem o livro febiano, de trazer essa parte também de uma apresentação que seja agradável, seja gostosa, né, de ler, tenha assim uma atratividade e tudo. Por isso esse cuidado todo que a gente tem. Não é só fazer uma capa bonita, né, mas é você imprimir legibilidade, facilidade de se ler o documento, né, o texto, o tamanho de letra, o formato que se dá, não é, o espaçamento entre as linhas, essas coisas todas. Você pega e você lê com gosto, sem fazer força, né? Você lê com prazer. E os livros nos mais diversos formatos, né, para atender também às diversas demandas que se tem. E o e-book, então, Eudes, ele já faz parte do processo natural, já entra no esquema natural de trabalho da FEB Editora. Então, hoje nós temos todos os livros que são publicados pela FEB estão em formato digital, em e-book. E esses livros ficam disponíveis em plataformas que nós temos as parcerias, como a Amazon, né? Nós trabalhamos também com a Google e também com a Apple. Né? Se quiser comprar, adquirir um livro eletrônico da FEB, pode entrar em qualquer um desses canais, né? dessas plataformas e vai se adquirir. Já vai ser possível. Já é possível. Você adquire a obra e aí você fica com ela como sendo sua, né? Para o uso, para a leitura. Hoje tem vários mecanismos. Esse livro ele tem um valor mais acessível do que o livro impresso, porque a impressão tem um custo que não é, né? É um custo considerável, enfim. E também nós temos o trabalho, a campanha de deixar várias publicações disponíveis gratuitamente, em PDF, no próprio portal, site da FEB. Né? Isso acontece muito com o sistematizado, né? O estudo sistematizado está no próprio site da Federação gratuito. Exatamente. Todas as obras de estudo nós temos lá, né, para facilitar o acesso. Também as obras básicas, né, o Pentateuco Kardeciano, a revista espírita, a coleção completa, inclusive com um índice, não é, temático que foi feito aí por dois companheiros pesquisadores, nós coordenamos esse trabalho, também está disponível lá para acesso gratuito, né? O importante é acessar essa informação. Então, hoje, nós trabalhamos diretamente com essas mídias eletrônicas, né, virtuais, digitais, inevitavelmente, porque não tem como fugir disso, e, pelo contrário, é uma ferramenta valiosa. E hoje nós estamos estudando, inclusive, a possibilidade de ampliar o nosso catálogo, fazendo trabalhos em parcerias com federativas, com outras editoras, colocando, por exemplo, uma espécie de marketplace, né, que são nomes mais técnicos aí da questão de marketing, né, editorial, comercial, enfim, mas fazendo parcerias para poder ampliar a divulgação, facilitar o acesso do público. E estamos estudando também um projeto que já está bem andado. Brevemente teremos uma plataforma que nós vamos disponibilizar ao público para poder acessar em PDF os livros da FEB
e a gente vai disponibilizar logo assim, de cara, né, quando for oferecido esse serviço, em torno de uma centena de títulos, já em PDF, e também audiolivros, audiobooks, e também palestras, né, em áudio e tudo mais, e também em vídeos. Isso nós já estamos trabalhando, vai ser um serviço oferecido, uma espécie de assinatura a custo módico, né, que a gente vai fazer o mais acessível possível, de fato, para poder o máximo de pessoas poderem acessar. A ideia é colocar, por exemplo, um valor assim simbólico de R$ 9,99 por mês, por exemplo, né? E ter o Bacana. acesso a esse conteúdo todo. Tem um custo, naturalmente. Poderia ser tudo gratuito. De repente alguém vai perguntar, Campeche, por que tem um custo? Tem um custo porque tem um custo de manutenção, tem um custo de investimento de preparação. Isso é feito de maneira terceirizada. A gente tem que contratar empresas, né, que façam, que dominam o assunto, não é? Então, essas coisas todas. Mas é no sentido mesmo de colocar o mais possível utilizando esses recursos midiáticos, né? O livro eletrônico, hoje, ele é uma realidade. E é uma facilidade de leitura, de consulta. E uma coisa curiosa, viu, Eudes? Não compete o livro eletrônico com o livro físico. Pelo contrário, ele estimula. Não é? É Verdade. claro que agora a gente está vivendo um momento especial, específico, né? Até um pouco difícil, mas você vê que interessante, nesse contexto todo, a Amazon, né? Que é a maior empresa do mundo praticamente, no comércio eletrônico, ela também adquire livros físicos e entrega para os seus, né, clientes, seus, né, usuários consumidores. É uma coisa tão impressionante. Ela também é um parceiro nosso, um cliente nosso nesse sentido, de adquirir livros físicos nossos e repassar para, né, os leitores. Você agora há pouco comentou a respeito da seleção editorial de obras novas, né? Então já poderia deixar aí uma explicação para todos. Ah, sim. Eu agradeço a pergunta, eu de quem está fazendo, porque é uma coisa tão interessante. O trabalho editorial, ele não é simplesmente uma coisa de se fazer, por exemplo, eu quero um livro, eu quero publicar um livro. Eu tenho um livro aqui, escrevi um livro, eu sou médium, recebi um livro aqui, eu vou publicar. Não é tão simples assim, porque tem um processo editorial que precisa ser considerado. Começa tudo com o que a gente chama de avaliação dos originais. Então, a editora primeiro recebe os originais. O que é? É o primeiro esboço do livro, ou é o livro já pronto, mas a gente chama de originais. Esse original precisa ser avaliado. Não é porque foi ditado por um espírito, um médium, não sei o quê, você, vamos confiar cegamente, nada disso, tem que ser avaliado conforme critérios específicos, por exemplo, para ver se o conteúdo é fidedigno aos princípios doutrinários, se não tem nenhuma contradição ali, porque às vezes você vê determinadas obras, né, que fica Que complicado, contraria, né? que contraria os princípios fundamentais da doutrina. Só para se ter uma ideia, de cada 10 originais que a Federação Espírita recebe, nós avaliamos esses 10, né? Tem um grupo de pareceristas, é importante que se tenha pessoas capacitadas, que conheçam a doutrina, que tenham experiência já. Geralmente são pessoas que já têm uma maturidade em tudo, intelectual, de conhecimento e de experiência também, para fazer a avaliação desses originais. De cada 10 originais que nós recebemos na FEB Editora, apenas um, para se ter ideia, é aprovado pelos pareceristas. Esta é a média. Esta é a média. Quando nós assumimos esse trabalho mais especificamente na coordenação editorial, nós falamos, nós vamos aumentar essa média. Já nesse tempo de trabalho que a gente tem, não conseguimos aumentar. Por quê? Porque tem que ter esse rigor na avaliação, quanto ao conteúdo, quanto à linguagem, Eudes e Luiz Carlos também, né? Porque às vezes é uma linguagem que não combina, ela não se adequa, né? Não é consonante com o espiritismo. Então, isso tem que ser avaliado. Às vezes a linguagem não está adequada ao público, tudo isso é visto. As correções, por exemplo, gramaticais, também ortográficas, a revisão de português, a questão semântica é fundamental. Então, você vê se é uma obra de fato, às vezes é um conto, é uma história ou é um romance, e você vê que não tem, assim, digamos, bagagem, não tem estrutura, não tem substância. Há diversas obras que vêm como se fosse uma narrativa meramente literária. E aí se descreve cenas e mais, e você vai ver cadê o conteúdo da doutrina espírita. E eu me recordo aqui, eu dizia, Luiz Carlos, do espírito protetor, uma espécie de pai espiritual da Dona Ivone do Amaral Pereira, o espírito Charles, quando ela escreveu aquela trilogia, você se lembra? Nas Voragens do Sim, Pecado, sim, sim, sim. a Bretanha, né? O Cavaleiro de Lumière,
Ela escreveu ali a trajetória dela, de várias vidas, junto com outro companheiro, né? Um espírito amigo e tudo, né? E aí, quando ele foi fazer a supervisão espiritual da obra, ele disse aqui, mas sim, isso aqui é para uma literatura comum. Mas se é um livro que é para ser publicado por uma editora espírita, porque é um livro espírita, então editor espírita publica livro espírita. Isso é importante deixar claro, porque está cheio de editor aí querendo publicar outros livros que não são espíritas. Então, não é editor espírita. A gente tem que saber separar bem as coisas. Temos que ser fidedignos ao trabalho que a gente realiza, não é? Então, publicar o livro espírita é aquele que tem consonância com os espiritismos, com o espiritismo, que vai dar uma contribuição efetiva, né, que vai chegar ao seu público para consolar, para esclarecer, para edificar. Então, o Charles chamou a atenção da sua pupila, né, da sua orientanda, e falou, olha, filho, aqui não dá, porque tem que ter um conteúdo. Aí ele faz uma revisão doutrinária. A mesma coisa aconteceu com um clássico, que é um livro best-seller, que se chama Memórias do Suicida. Muito conhecido, é um calhamaço, é um livro volumoso, escrito por um poeta, né, um literato português, e ele, então, coloca a sua vida, tudo o que aconteceu. Ele não resistiu à situação difícil, acabou ficando cego, e ele acaba, então, se suicidando. E ele narra a sua trajetória. Quando o livro foi apresentado à Federação Espírita Brasileira, quem o recebeu, aliás, o recepcionou, digamos assim, foi Manuel Quintão. Ele disse, olha, nós não temos condições de avaliar essa obra aqui, a FEB está avaliando obras de Chico Xavier e tudo, e então Ivone pega aquele livro, leva de volta, né? E aí depois, o processo, desde a primeira chegada do livro até quando ele foi editado, né? São as tradições que se passaram 30 anos, não é? Claro que depois, quando ele chegou de fato para ele ser preparado e ser editado, foi um terço desse tempo, mas mesmo assim foi muito tempo, né? Sabe por quê? O livro, depois, ele passou pela revisão espiritual de Leon Denis. Então, ali se colocou o cunho doutrinário, de ensino moral, de valores. Veja a obra como é riquíssima, não é? Então, você precisa fazer avaliação. Tem muitas obras que vêm assim que não tem pé nem cabeça. São obras elementares no sentido de não darem uma contribuição. Um dos critérios de avaliação, por exemplo, a gente faz é avaliar a efetiva contribuição da obra para o conhecimento, para o consolo, para a edificação. Às vezes a obra ela não traz nada de novo, o conteúdo dela ali já está em outras obras, então a gente também avalia nesse sentido. Não é que uma compilação não seja importante, a gente traz as compilações, né? E tem a sua importância, mas tem que ter um valor agregado. Eu não posso simplesmente sair copiando ali e colar, porque tem até a questão de direitos autorais e tudo, né? Então, tomar esse cuidado. Há um processo todo de avaliação. Depois que passa pelos pareceristas, tem a comissão editorial, tem um conselho editorial que vai fazendo a avaliação e verificar a oportunidade, a conveniência da edição da obra. E, além disso, tem outra avaliação que é feita, que aí já é mais um caráter de disponibilidade daquele conteúdo ao público, quando se analisa até a questão da oportunidade, se é viável em termos de sustentabilidade econômico-financeira. Até, isso pode parecer estranho para quem está nos ouvindo, mas nós não podemos deixar de pensar nesse sentido também. É por isso que a Federação Espírita Brasileira preza pela edição de qualidade no conteúdo, na forma de apresentação, procura fazer sempre as obras que têm um embasamento doutrinário, com segurança, e nós temos obras que são best-seller, por exemplo, né? O Eudes citou aí a vida, o Evangelho por Emmanuel, que é uma coleção com 7 volumes, já todos publicados, também um best-seller, uma obra assim inédita na sua proposta. Ela é muito interessante, né? Depois, se for o caso, a gente pode falar um pouquinho dela se tiver tempo. Mas ela é exatamente nesse sentido. Então, determinadas obras, elas já são o que a gente chama da curva A, ou seja, em termos assim de interesse do público, já é um interesse espontâneo, né? A gente não precisa nem fazer muita promoção, muito esforço de marketing e tal. Outras obras são menos conhecidas, mas não deixam de ser menos valorosas, como a gente vê tantas obras assim que às vezes é desconhecido do público e a gente faz um trabalho de marketing para tornar conhecido, como, por exemplo, os clássicos do Espiritismo. Nós estamos resgatando agora várias obras clássicas, editamos em janeiro e fevereiro, por exemplo, A Reencarnação, de Gabriel Delany, né? Editamos agora a obra que é histórica, né? Aquela das mesas girantes do Espiritismo,
de Zeus Van Tuyl, reeditamos de Mínimos a obra Magnetismo Espiritual, não é? Não é de Mínimos, não é de Micaelos, que é o pseudônimo, inclusive, daquele que escreveu a Psicografia ante os Tribunais, né? Uma obra também clássica, belíssima, não é? Que é o Miguel Timpone. Editamos Romance de uma Rainha num volume só, resgatamos a obra Testemunhos de Chico Xavier, né? E vamos assim, são várias obras de Bozano, a gente tem publicado, obras de Camille Flammarion, fizemos agora narrações, né, do infinito, fizemos também Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, que é de Bozano, A Crise da Morte. São obras valiosíssimas que a gente precisa conhecer e vamos reeditar todos os títulos da FEB. Essa é a nossa proposta, né, porque são obras valiosas, o público precisa conhecer. E quando, por exemplo, o leitor pega uma obra dessa, ele vê como se fosse um título novo, porque não conhece ainda, não é? Então, esse cuidado todo, Eudes, né, finalizando aqui a resposta, é fundamental. A gente não deve publicar tudo o que dizem os espíritos. Tem até uma pergunta que Kardec faz, né? Deve-se publicar tudo o que os espíritos dizem, e ele desenvolve um texto na Revista Espírita, valiosíssimo. E aí coloca exatamente esses critérios de conteúdo, de linguagem, de oportunidade, de conveniência, para ver se de fato cabe ou não a publicação. Isso para nós é um alerta, né? Diante de tanta coisa que a gente está vendo. Há muitas obras que estão publicadas aí, que são denominadas espíritas, que não são. Que ao invés de prestarem um serviço, fazem um desserviço. Obras que às vezes são consideradas mediúnicas, e aí porque são mediúnicas assinadas por um espírito, né? As pessoas, obra mediúnica, então já considera como se fosse uma verdade, quando não é. A gente aprende isso com Kardec. Por isso que é importante ter uma segurança no estudo, no conhecimento, né? Não confieis em todos os espíritos, né? Oi? Não confiar em todos os espíritos. Tem que ser posto ao crivo da razão. Isso, como está lá em João, né? Conferir se vem de Deus, não é? Se vem de Deus, sem dúvida. Geraldo, a gente vê também você à frente... Bom, primeiro você dorme, Geraldo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, né? É comum, cheio de, inclusive, de defeitos. Eu sou um espírito inferior. Eu falo isso, assim, me colocando mesmo como irmão de todos nós, porque eu tenho muita coisa a aprender. Eu tenho uma coisa comigo, é o seguinte, eu acho que em outras encarnações eu abusei muito do tempo, perdi muito tempo. E hoje eu tenho uma cobrança com relação ao tempo comigo que é muito grande. Então eu tenho que aproveitar bem o tempo. Para aproveitar bem o tempo, a gente tem que trabalhar, né, considerando a disciplina, temos que ser disciplinado, coisa que eu ainda não sou. Temos que, por exemplo, ser organizado, coisa que eu também ainda estou longe de ser, e temos que saber eleger prioridades. Prioridades é você elencar o que vem em primeiro lugar, vai fazendo, enfim. Eu fui aprendendo aos pouquinhos trabalhar desse jeito. O que facilitou muito na trajetória, eu venho aí do interior de São Paulo, viu, gente? Nós estamos com a fonte, né? Estamos todo mundo afora agora com essa live, mas a gente vem dessa terra abençoada aí, né? Eu nasci no município de Alves Florence, né? E vivi minha infância e adolescência em Urânia, perto de Fernandópolis, né, Luiz Carlos? Exato, 40... pertinho aqui, pertinho de Jales, então, 12 quilômetros de Jales. Poucos quilômetros, 10 quilômetros, né? Então, aí, o que acontece? Uma coisa que me deu um ganho muito, assim, importante na minha vida, que eu compartilho, Luiz Carlos, aí com os colegas que estão nos ouvindo, foi quando eu comecei a trabalhar com projetos. Eu, quando estava saindo da faculdade, né, da universidade, eu fiz um curso de elaboração de projetos. Aquilo transformou minha vida. Não só a vida profissional, mas também a vida de trabalho em termos de doutrina espírita. Então, todos esses pequenos resultados que a gente vê dessas obras, que tem algumas que você citou, são todas fruto de projeto, que tem um começo, um meio e um fim. Então, a gente se organiza, você faz um planejamento, você tem cronograma, você tem metas a atingir, não é? Você tem os prazos a cumprir, e a gente vai tocando. Então, tem que saber eleger prioridade, tem que ter organização, tem que ter disciplina. E uma coisa fundamental é não trabalhar sozinho. Então, assim, hoje eu tenho esse privilégio, né, de termos tantos companheiros. Nós temos, por exemplo, equipes que chegam a 50 voluntários, espalhados mundo afora, não é só o Brasil. Agora, por quê? Porque as pessoas chegam, as pessoas vão se colocando, e a gente tem que ter uma capacidade de liderança, não é? De trabalhar nesse sentido de estar coordenando, supervisionando, de estar descobrindo esses talentos valiosos que a gente tem, né?
Hoje mesmo eu tive o prazer de pessoas se oferecendo a fazerem trabalhos valiosos, importantíssimos, e cada vez mais vai surgindo, porque são pessoas dedicadas, de boa vontade, e precisam, às vezes, só, né, de estarem juntos ali com um propósito, não é? Com um objetivo, e conseguem realizar. Então, é mais ou menos nesse sentido, da gente trabalhar em equipe é fundamental, porque nunca devemos ter o personalismo, sabe? Aquele negócio, né, Isso é um ranço, né? é um ranço nosso que vem, né, do principal vício que a gente ainda alimenta e que tem que trabalhar para vencer, que é o egoísmo. Junto dele, o irmão dele, o orgulho, né? Que ali estão sempre na base, como coloca Allan Kardec, né? Que a chaga da humanidade, né? Tem as suas bases exatamente nas maiores enfermidades, que são o orgulho e o egoísmo. Então, trabalhar em equipe, porque com equipe a gente aprende, né? As pessoas nos ensinam. Eu aprendo o tempo todo. Hoje com a Cleide, nossa amiga aqui, tá ficando nos bastidores, né? Ela tá, né? Ajuda a gente a se organizar, até que postura que a gente tem que ter. A gente está aprendendo o tempo todo, né? E a gente tem que dar esses créditos, porque são essas pessoas valiosas. Então, eu digo assim, viu, eu respondendo a pergunta, eu considero que faço muito pouco diante do muito que eu recebo da bondade de Deus. Não por mérito meu que eu não tenho, mas pela misericórdia divina que concede a oportunidade a um espírito tão endividado quanto eu sou, para ver se dessa vez a gente faz alguma coisinha, sem considerar tantas coisas erradas que a gente já fez no passado, seja mais remoto ou presente, enfim, a gente tem a oportunidade agora de, pelo trabalho, poder realizar alguma coisa boa, e graças a Deus. E não tem nada de mérito pessoal. O mérito é coletivo, o mérito é principalmente dos espíritos que nos dão orientação, que vão nos ajudando, não é? Nós temos aqui uma pergunta muito interessante de um companheiro que está começando, está assistindo você, e ele diz assim: para quem está começando, é muito interessado no estudo do Espiritismo, mas não sabe por onde começar, há um roteiro a ser seguido para seguir e estudar? Olha, eu vou responder conforme Kardec, que sabe muito mais, não é, do que, naturalmente, a resposta que a gente possa dar. Kardec disse que a gente deve começar o estudo do Espiritismo, a leitura, ou conhecer o Espiritismo, pelo que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo é uma obra muito boa de ler, ela é dividida em 3 partes e são diálogos, são perguntas que, como se fosse Kardec fazendo para convidados. E ele conversa com um padre, né? Conversa com um cético e conversa com um crítico, não é isso? Ele tem 3 diálogos lá e ele vai fazendo as perguntas e o pessoal vai respondendo, né? E ele, na verdade, ele constrói as respostas para a gente poder entender um pouco do Espiritismo. Eu escrevi alguma coisa sobre isso e colocava que o primeiro livro a ser lido no Espiritismo é o primeiro livro que foi publicado na Doutrina Espírita, que deu toda a sua base, que é o Livro dos Espíritos. Eu fui criticado por isso. Onde já se viu, Kardec coloca diferente, você está colocando assim, mas é um somatório, na verdade, é claro. Porque o Livro dos Espíritos é um livro também de perguntas e respostas. É um livro interessantíssimo. Quando você começa a ler, você entender a construção das perguntas, que são geniais, né? Essa questão da provocação das perguntas é algo tão interessante que denota um conhecimento profundo de Kardec. Aliás, uma revelação que Divaldo Pereira Franco faz no livro Conversa Fraterna, que a gente teve também a satisfação de organizar, que é resultado do Conselho Federativo de 1999, foi publicado em 2001, na sua primeira edição. Aí a gente tem lá, já antigo, né? Nós estamos ficando... Até o pessoal diz assim, né, Luiz Carlos? Você está ficando velho? Não, nós estamos virando clássicos, né? E aí o Divaldo faz uma revelação numa das respostas impressionante. Ele disse o seguinte, que Kardec estava, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, estava no mesmo nível dos espíritos que responderam as questões. Mas alguém tinha que perguntar. Olha só que genial. Coisa linda, hein? Coisa linda. Tem que saber perguntar, uma coisa linda mesmo. Então, esse nosso amigo aí, como, né, ele deve estar representando vários outros também, eu sugiro, leia o que é o Espiritismo. Depois comece, né, com o Livro dos Espíritos, vai lendo a codificação aos poucos, é fundamental. Mas eu queria recomendar um livro do nosso inesquecível Richard Simonetti, a quem a gente sempre deve prestar homenagem, né, esse nosso irmão. Nós tivemos a honra, viu, Luiz Carlos, de publicar os 4 livros, aliás, 3 livros que ele tinha pela FEB, nós reeditamos
e nós publicamos um livro novo, inédito dele, antes dele desencarnar. Ele pôde ver os livros, deu um feedback, inclusive, por intermédio da esposa, que tinha gostado, enfim, uma coisa maravilhosa. E aí nós fizemos o livro, que era o Espiritismo, a Nova Era para a Humanidade. Nós, então, com a autorização dele, conversamos, ele ajustou, fez alguns, né, apontamentos, e o livro virou um título, Conheça o Espiritismo. Então, esse livro, Conheça o Espiritismo, é um livro, meu amigo, você que nos escreveu, que está nos acompanhando, é um livro de entrada no Espiritismo. É um livro para você conhecer também o Espiritismo. Facilita muito. Conheça o Espiritismo. É da FEB Editora, um livro de Richard Simonetti. Tá certo? Então fica a dica aí. O que é o Espiritismo? Muito bem. Conheça o Espiritismo, pelo menos. Legal. E esse livro é do Richard. Esse Richard Simonetti. Então aí uma dica valiosa. Já anotei aqui, vou publicar lá para os meus amigos, né, para observar esse detalhe. Como indicação, né, Luiz? Ótima. Geraldo, a Sandra Mara Manfrim, ela fez uma colocação, uma pergunta muito interessante, que foi completada pelo Gotas de Luz. Eu vou ler para você na íntegra. Ó. Se Jesus disse nesta ordem, amai-vos e instruí-vos, significa dizer que o amor está à frente da instrução? Aí vem o Gotas de Luz e completa. Mas sem instrução, sem entendimento, como despertar para o amor? Uhum. Muito boas as perguntas, né? Como diria o Jorge aí, boa. Olha só, quando nós vemos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, quando fala do advento do Espírito da Verdade, no seu item 5, o Espírito da Verdade, que escreve praticamente todo aquele capítulo, ele coloca: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então a gente entende que, antes de tudo, no trabalho da divulgação, do estudo, da reflexão, da vivência do Espiritismo, o amor vem em primeiro lugar. É preciso amar, despertar o sentimento, trabalhar a evolução da emoção, da paixão, da emoção para o sentimento. E a gente sublimar isso, porque o amor é o início e o fim de tudo. A razão da nossa existência. Deus criou num ato de amor e continua abrigando-nos nesses seus gestos de amor. Mas veja bem, o Livro dos Espíritos, quando trata da questão do progresso, ele nos coloca algo revelador, dizendo que o progresso intelectual antecede o progresso moral. Antes vem, para o espírito, na nossa evolução, a parte intelectual. Ou seja, a informação, é o conhecimento. Por que isso é tão importante vir em primeiro lugar? Porque nos dá o discernimento, nos dá a capacidade de entender, de compreender. Aí a gente consegue separar o joio do trigo, o bom do mal, o certo do errado. É como está na questão 621, quando se pergunta lá, não é? Onde é que está escrita a lei de Deus? Está escrita na consciência. E logo depois vem uma outra pergunta. Kardec era de uma sabedoria, provocador, né? Ele, até para o nosso entendimento, ele disse o seguinte: mas olha, já que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, então por que tem que haver revelação? E a gente volta ao primeiro capítulo de A Gênese, quando fala do caráter da revelação espírita. E revelare do latim, só há revelação quando há verdade. Então, o caminho da inteligência, da intelectualidade, da cognição, do conhecimento, da instrução, é para nos conduzir à verdade. Por isso, conhecereis a verdade. Antes do conhecimento da verdade, nós temos o conhecimento. É preciso que venha a ciência para que a gente chegue à consciência. A ciência é esse abrir do caminho para o entendimento, para a compreensão, para a gente conseguir tomar a decisão. E a resposta que o Espírito da Verdade dá é porque nós nos esquecemos.
Então, é importante que venha a revelação para que a gente se recorde, a gente lembre, para poder exatamente ter condições de fazer a distinção entre o certo e o errado e fazer a melhor escolha. O progresso, então, intelectual, ele vem abrindo trincheira. Agora, é importantíssimo que o progresso moral, que dá a nossa base ética, moral, de uma sustentação dos valores, do ser humano na sua dignificação de ser divino, é importante que também a moral evolua. E Kardec fala mais ainda. Mas não era para estar tudo junto? Era, mas não está. No nosso caso, ainda não está. Vai chegar um momento lá que a gente, né, vai conseguir equilibrar um pouquinho mais isso, mas vai levar tempo. De qualquer maneira, o amor, à medida que a gente evolui intelectualmente, o amor vai cobrindo, ele vai abarcando naturalmente, porque ele vem de Deus. E aí a gente desenvolve a inteligência pelo esforço, o raciocínio, a compreensão, adquire o discernimento, o bom senso, que nos leva, então, a saber distinguir, e a gente vai caminhando, então, aplicando a moral, o uso ético, para que essa inteligência ela seja voltada para o benefício, para a beneficência e para a benevolência, para a assistência ao outro, não para o prejuízo, não para o domínio, não para o abuso do direito, né? Seja ele de que natureza for, mas é para que nós possamos estender as mãos. Por isso que a gente vê nesse momento tão difícil de crise, dessa pandemia, desse vírus que é invisível, que é um inimigo comum de todos nós, que isso é muito interessante. Até ontem numa live, né, os nossos irmãos lá de Houston, né, do Texas, fez essa pergunta exatamente nesse sentido. O inimigo comum, que é de todos nós, a grande oportunidade que a gente tem de desenvolver estudos, pesquisas, desenvolver o progresso intelectual da ciência, da educação, da instrução, para nós podermos gerar o atendimento aos nossos irmãos. Nós estamos hoje com a grande oportunidade da assistência, proteção, de estender as mãos, de sermos solidários, de fazermos parte de uma mesma família, tudo por conta dessa ocorrência que é uma pandemia que se transforma numa provação coletiva mundial. Não é apenas de um, não é apenas de uma família, não é apenas de um município, de uma cidade, de uma região, de um estado, nem de um país, é do mundo inteiro. Então está acontecendo coisas assim maravilhosas. Por isso, a gente utilizar a nossa instrução, nosso conhecimento associado à moral para fazer o melhor ao nosso alcance. Lembra de Emmanuel, quando dá em O Consolador o exemplo da evolução do espírito como se fosse um voo de um pássaro que tem duas asas. Uma asa que representa a parte intelectual, cognitiva, do raciocínio, e a outra asa que é do sentimento, que é a do amor, que é dessa parte que nos vai dar o toque da moralidade, para que o pássaro possa fazer o seu voo sereno, equilibrado e perfeito, ele precisa usar ambas as asas. Assim também nós precisamos, então, utilizando a inteligência que nos abre o caminho, vir com a moral, para exatamente dar base a essa inteligência para que seja o melhor uso possível, como a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da missão do homem inteligente na Terra, não é? Muito Maravilhoso. bom. Maravilhoso. Realmente o título para a nossa live, Livros que Inspiram, foi escolhido à risca. Realmente faz umas reflexões maravilhosas, Geraldo. Geraldo, tem mais uma pergunta aqui. Em relação à biblioteca de obras raras da FEB, essa biblioteca é um museu ou ela é realmente uma biblioteca para o manuseio das obras? Como funciona? Perfeito. Eu agradeço a pergunta que ele tem a oportunidade, né, de fazer informação sobre esse acervo tão valioso que a Federação Espírita Brasileira administra, que é um patrimônio espiritual, né, sob a sua responsabilidade, constituído de mais de 20 mil, 30 mil itens, que envolve tanto livros, folhetos, revistas, né, documentos de arquivo também, fotografias, enfim, filmes. E a gente tem agora esse material audiovisual, enfim, né, uma riqueza danada. E temos também as chamadas reálias, né, que são documentos de museu propriamente. Isso tudo, nós temos uma unidade, até na apresentação você falou, né, existe o diretor que faz a coordenação
diretamente dessa unidade de memória e documentação na FEB. Nós temos uma unidade organizacional que trabalha memória e documentação. A biblioteca, como é de obras raras, Eudes, ela tem o seu acervo para ser utilizado in loco. Então, você não vai poder, por exemplo, pegar um livro fisicamente emprestado, como nós temos outra biblioteca lá que faz esse serviço. Mas como são obras raras, obras antigas, valiosas, né, que já tem muito tempo, nós temos, por exemplo, uma obra lá, cuja dedicatória de Oswaldo Aranha é de 1908. A dedicatória dele. O livro é mais antigo ainda. Nós temos uma obra que é de 1792. Meu Deus. E é uma segunda edição, ainda corrigida e atualizada no idioma português, que foi editada em Porto, Portugal. E é anterior ao nascimento de Allan Kardec. E Kardec nasce em 3 de outubro de 1804, a obra é de 1792, em plena Revolução, não é? Uma obra aí que tem o título Um Diálogo entre um Morto e um Vivo. Imagina? É maravilhoso. Então, mas olha, o que tem hoje? Nós temos o nosso catálogo, eu respondendo a pergunta, também como pesquisa referencial disponível na nossa base de dados. Então, hoje, se você acessar, por exemplo, o portal da FEB, você vai em pesquisa, você vai ter lá a Biblioteca de Obras Raras. Você vai poder consultar o nosso acervo para ver que livro que lá tem. Você vai ver a capa do livro, ou o rosto, né, a folha de rosto, às vezes o sumário. A nossa intenção futura é fazer uma digitalização completa do acervo, mas isso envolve uma série de questões, inclusive de recursos, né, que a gente vai conseguindo chegar lá com, enfim, com patrocínio, alguma coisa assim. Então, tem como acessar esses produtos, esses livros, né, que são valiosos dessa maneira. E temos o Reformador, que é um repositório informacional extraordinário, todo digitalizado. Então, hoje nós conseguimos, desde o primeiro número de Reformador, que é de 1º de janeiro de 1883, portanto, um ano antes da própria fundação da FEB, que é de janeiro de 1884, a Federação Espírita Brasileira nasce como federação, enquanto o Brasil era império. Olha só foi se constituir Estado republicano, né? A proclamação da República se deu em 1889. 5 anos antes, a Federação Espírita Brasileira foi fundada já como federação, já considerando que o Brasil teria uma estrutura federativa. Ela era império. Olha que coisa maravilhosa, né? E o Reformador é o de um ano antes. Hoje nós temos o Reformador desde esse primeiro número até o último número disponível para quem quiser assim acessar. Está lá digitalizado, está bonitinho. Só não temos o do ano corrente por uma questão da assinatura, mas temos ele digital também para os assinantes, o do ano corrente e tudo mais. Então, um acervo precioso que pode ser consultado por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, viu, Luiz e viu, Eudes? Nossa, coisa linda. Maravilha. Coisa linda. Fiquei com vontade de ir, Luiz. E você? Tá dando coceirinha. Você tem feito o convite a conhecer a Federação Espírita Brasileira aqui em Brasília. A gente até diz assim, o espaço, ele é um oásis, efetivamente, um oásis espiritual. É uma coisa impressionante. Conhecendo o trabalho de Ismael, né, o espírito protetor do Brasil e da Federação Espírita Brasileira, é uma coisa impressionante. Além de um jardim belíssimo que a gente vê, né, alguns dizem assim, como se fosse um pedacinho de nosso lar, já citaram isso, é muito agradável, muito gostoso, né? Nós temos a oportunidade assim de conhecer esse acervo, né, de estar ali em contato. Tem muita coisa boa. Vocês são convidados, vocês com quem nós estamos conversando aqui diretamente, todos estão nos acompanhando aí do mundo afora, quando vierem ao Brasil, a Brasília, as portas da Casa de Ismael, da Federação Espírita Brasileira, que é a nossa casa, né? É a Casa de Jesus, Casa de Deus, e está aí de modo direto ou indireto, todos nós estamos vinculados à Federação Espírita Brasileira, não tem como fugir. Né? O Luiz Carlos sabe bem disso, pelo trabalho maravilhoso, né? Aí da unificação, enfim, trabalho voltado ao movimento espírita, não é? É muito importante isso. Então, as portas estão abertas àqueles que quiserem conhecer, vai ser uma honra recebê-los. Agora, circunstanciando o nosso debate para o final, mas dentro do mundo em que nós estamos passando,
Qual a última impressão do Anjo Ismael quanto ao estado em que nós nos encontramos na atualidade? Olha, que pergunta é essa, né? Assim como Jesus continua no leme da embarcação terrestre, né, do nosso planeta, esse governador espiritual, e quando a gente vai compreender o papel do guia, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é, não é, o ser que pode nos servir de guia e de modelo, aí a resposta é V de Jesus. Então a gente tem na personalidade de Jesus, na figura desse ser ímpar, o nosso protótipo, o nosso exemplo, o nosso guia. Guia é aquele que conduz, é aquele que acompanha, é aquele que dá a base, é aquele que está antes, que está durante e que está depois. Ele está, então, numa retaguarda, está acompanhando lado a lado, para o passo, e está também à frente. Isso é tão maravilhoso. E ele tem essa responsabilidade de conduzir a humanidade no seu processo evolutivo. Esse irmão mais velho nosso, que é Jesus, né? Esse que co-criou o planeta Terra com Deus, esse espírito que há 4 bilhões e 500 milhões de anos era um espírito puro, que estava co-criando o planeta enquanto nós, onde é que nós estávamos? Né? Que coisa impressionante. Ele, então, tem essa responsabilidade de conduzir o nosso processo evolutivo, porque ele é guia, e ele é modelo porque nos serve de inspiração para a gente seguir, não é? Nesse caminho, usando a nossa inteligência e a nossa moralidade. Agora, veja, Ismael é o guia e continua no leme desse, como um timoneiro, do nosso país, do Brasil. O Brasil que tem essa missão espiritual, evangelizadora, de educação de almas, de transformação de espíritos. É uma missão importante, como outros países têm também as suas missões. E quando nós fazemos uma vista, talvez assim, recortada apenas do momento presente, nós não conseguimos ver, enxergar mais amplamente o contexto e não conseguimos então vislumbrar as causas e o que virá futuramente. Se a gente faz um recorte meramente temporal aqui no presente, nós poderíamos ter uma visão, Luiz Carlos, equivocada para dizer que o Brasil não está cumprindo seu papel, está totalmente fora da rota. Nós temos muitos, né, que estão desviando do caminho, que abusam dos seus poderes, enfim, nós temos políticos, temos gestores, administradores, enfim, a gente poderia entrar. Mas, veja, o Brasil é esse país que abriga, que acolhe, que recepciona. Isso tradicional, culturalmente, embora seja um país novo, né? Um país jovem, considerado com outros continentes, inclusive, e até outros países aqui das Américas, não é? Então veja, Ismael continua nesse leme e ele é de uma inteligência tão assim profunda e de uma bondade amorosa tão admirável que certamente diante desse contexto todo que nós estamos vivenciando agora está acompanhando com a sua equipe enorme de trabalhadores, de voluntários, de servidores dedicados ao bem, todo esse processo de transição planetária, de transição também de estados que nós estamos atravessando aqui no nosso país, viu, Luiz Carlos? Então, o Brasil está sendo muito bem olhado. Nós estamos melhorando gradativamente. Nós não podemos confundir a nação, um povo, com um governo ou um Estado temporário, não é? Independentemente de quem ele seja e independentemente do partido que a gente adote, porque a gente aprende a respeitar todos eles e a evitar a polarização, porque o que nós devemos aprender é amar uns aos outros e respeitando, inclusive, as opiniões dos outros. Veja, quando Kardec pergunta sobre no que consiste a justiça, o Espírito da Verdade responde de maneira surpreendente que a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Porque às vezes eu vou querer a justiça para mim é o meu direito, né? Vou lutar pelo meu direito porque eu tenho eu nunca vou considerar deveres, né? Eu vou considerar os meus direitos, vou buscar os direitos. Ninguém fica fazendo passeata, carreata para brigar pelos seus deveres, mas é buscar direitos, não é isso? E aí a gente vê ali, a justiça é você respeitar os direitos dos outros. Então, nós estamos aprendendo. O brasileiro é um povo solidário, é um povo que abriga, é um povo que voluntariamente se oferece para ajudar, para assistir. Nós estamos vendo aí
empresários com dificuldades. Claro que existe interesse econômico comercial, existe, é natural, porque também precisa sobreviver, mas eles fazem, como a gente tem visto, vários microempreendedores, né? Pessoal que tem uma atividade que não é assim tão, né, ampla, fazendo máscaras, e eles doam uma parte e vendem outra, não é? Então, uma coisa assim que você vê até nesse fato, né, nesse ato de doar, já uma benemerência, já é um estado de se colocar à disposição. Então, nós estamos melhorando gradativamente, o Brasil está sob o olhar atento de Ismael, e tem aqui, viu, uma mensagem de Ismael, já desde lá 1873, ele dizendo as diretrizes do trabalho, tudo, e a gente vai aprendendo com outros espíritos da envergadura de Bezerra de Menezes, e diz assim: Ismael sempre vence. Olha que coisa curiosa, Ismael sempre vence. O que vai dizer? Jesus sempre vence, Deus sempre vence, o bem sempre vence. Então, por isso que a gente tem que se aliar ao bem, fazer a parte que nos cabe, da melhor forma possível, utilizando todos os recursos que estiverem à nossa disposição, porque aí sim nós vamos estar alinhados com a vontade de Deus, sendo representantes por esse alinhamento à vontade de Deus no nosso dia a dia, na vida cotidiana, nos nossos afazeres que a gente está realizando, porque manifestar Deus, Jesus, Ismael, esses espíritos amigos de todos os seus ensinos, deve ser algo espontâneo, natural na nossa vida. Mas se a gente ainda não tem essa facilidade ou essa espontaneidade, vamos seguir a orientação de Emmanuel. Ele diz o seguinte: a disciplina precede a espontaneidade. Ou seja, antes de eu agir com naturalidade, eu preciso fazer força, eu preciso me esforçar. E André Luiz vai dizer para nós: se a gente fizesse um pouquinho mais de força, quantos resultados maravilhosos a gente conseguiria. Sabe por quê, Luiz? Sabe por quê, Eudes? Deus, Jesus, Mael, Bezerra, esses espíritos companheiros, amigos, eles não pedem nada além do que a gente pode ofertar. Eles só pedem o que a gente tem condições de doar. Basta a gente fazer a nossa parte. Nós vamos ser felizes. Muito bom, excelente. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero só fazer mais uma perguntinha, porque você agora há pouco fez um comentário, né, que os jardins da Federação lembram um pedacinho do nosso lar. Aí a Jussara comentou ali que sim, que é verdade, que ela esteve lá e não teve vontade de ir embora. Tá. Só que aí, como você citou nosso lar, atualmente, a minha geração, quando ouve Nosso Lar, lembra imediatamente do filme Nosso Lar. Sim. Como andam os projetos cinematográficos? Porque nós estamos ouvindo aí comentários que a Federação cedeu alguns direitos autorais de algumas obras para que fossem transformadas em filmes. Nós temos aí o Nosso Lar, outras obras, mas atualmente o sucesso foi Kardec, que através da Netflix ganhou o mundo em versões legendadas, dubladas, inclusive, em outros idiomas, e que a gente vê a doutrina espírita explodindo nas telas do cinema, com muito público, com muita gente, de forma espontânea. Dá para adiantar alguma coisa para a gente? Dá sim. A Federação Espírita Brasileira, ela não faz a doação de direitos autorais. O processo em contratos que são estabelecidos são de licenças para o uso do roteiro, que é inclusive aprovado pela Federação Espírita Brasileira. Então, quando você faz, para você usa um original, como foi o Nosso Lar, faz um roteiro, naturalmente, para uma produção cinematográfica. Esse roteiro é avaliado, é acompanhado, né, para ver se de fato está conforme. Então, só para adiantar, haverá pelo mesmo diretor de Nosso Lar, vai ter, pelo Wagner de Assis, vai ter o Nosso Lar 2. Vai pegar os Mensageiros e um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, né? Porque ele disse que aquela... só para dar um gostinho de leitura, para quem vai se lembrar dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é maravilhosa, né? Obreiros da Vida Eterna coloca em dado momento lá, é uma espécie de casa que ela se movimenta. Não sei se vocês se lembram, um posto de socorro no plano espiritual para atendimento, né, mais na zona umbralina ali dos necessitados,
e ela faz todo um trabalho, tem toda uma coordenação, uma organização por equipe de trabalho, enfim, e que faz todo um trabalho em dado momento numa região, depois ela se desloca. Aquela instituição se desloca para outro local, para outro espaço. Como assim ela se desloca? É porque ela é uma nave. Ela é uma nave espacial. É uma coisa impressionante. Você fica assim, meu Deus, o que é isso? Parece ficção científica. Aliás, quando Nosso Lar foi editado na sua primeira edição em 1944, ali o conteúdo era tido não só para as pessoas que não conheciam o Espiritismo, mas por boa parte dos espíritas que não acreditaram no livro, era tido como ficção científica. Sabia disso? Olha Nossa. que coisa curiosa. O filme Nosso Lar, quando surgiu, né, ele também foi tomado, classificado por alguns Exato. como ficção, Exato. né? Filme de ficção científica. Então foi uma produção, à época, foi a produção mais cara do cinema brasileiro, realmente. Nosso Lar foi um sucesso, né, de bilheteria, e nós vamos ter essa continuidade. Agora, né, eu precisa verificar diante desse contexto todo, entendeu? Que a parte, né, de cultura, de arte, né, que está sofrendo todos esses, né, essas Claro. dificuldades na nossa situação. Hoje a economia está como está. Nós estamos numa situação que a gente diz assim, ela é uma situação excepcional, né? Nós estamos meio que num estado de guerra, então é um estado de exceção. É diferente de uma normalidade, depois vai voltando aos pouquinhos. Então isso vai levar um pouco mais de tempo, certamente, do que estava programado anteriormente, mas tem isso aí. Tem a série de Emmanuel, só para dar outro também saborzinho, a boa parte dos livros de Emmanuel, não todos, mas daquela coleção histórica, famosos romances, né? Maravilhosos ali, com verdadeiras revelações que hoje a ciência vem descobrindo, né? A narrativa detalhada de Emmanuel, uma coisa admirável. E a gente vê alguns desses livros, sobretudo os primeiros, vão, numa proposta que se tinha, se transformar numa espécie de série televisiva, como se fossem realmente capítulos, né, de uma série, e seriam apresentados inicialmente nos Estados Unidos, só para a gente ver, né? Mas, Coisa enfim, linda, hein? são projetos que têm, estão num certo andamento, agora, naturalmente, vai ter aí o seu processo, né, de retomada, de reavaliação, enfim, mas nós teremos em breve, né? Olha só, você perguntou, tem um livro da Disney, um filme da Disney, de animação, que já está sendo anunciado, a gente recebeu, e vai ter uma temática que tem a ver aí né, com os princípios da doutrina espírita, né? Que É, bacana. da comunicabilidade, né, da imortalidade, da reencarnação, é bem interessante. Já estamos recebendo pelo WhatsApp essa divulgação, né? Mas Que isso nós bacana. não nos envolvemos diretamente, mas certamente ali tem algumas informações, né, que são importantes. Quanto mais divulgar a mensagem espírita e através desses meios que atinge milhões, não é, de espectadores, melhor. É o nosso dever. Muito bem, Maravilha. encantados estamos, não é? Nossa, foi um manancial. Vários companheiros agradecendo-lhe assim, a oportunidade rara de entrarmos na FEB, né? De participarmos ali dos campos de trabalho e das coxias, né? Dos bastidores, né? É uma coisa fantástica. Foi muito bom, foi excelente, né? Mais alguma observação, Veras? Aliás, o Eudes Veras foi aprovado em 2 livros aí na FEB, não é? Olha só que coisa linda, né, Temos Eudes? um livro já É, publicado, é uma obra tivemos que é, essa honra. é um livro gostoso de ler, porque é um livro assim mais até para a juventude, a gente diria, devido às suas características, não é numa linguagem fácil, e é uma obra também, chama-se Sinal de Luz, né? Aí a gente dá uma provocada na leitura, porque é uma obra que chama a atenção nesse sentido de como tudo aconteceu. E eu não vou dar um spoiler aqui, né? Mesmo porque, digamos, né, o autor aqui, temos como instrumento mediúnico aqui está, mas é importante, né? Se a gente puder acessar depois. Nós temos um livro que é esse Sinal de Luz, né, do Eudes, uma espécie de um romance, mas é bem assim, ele é rápida a história, gostosa, ele está mostrando o livro aí, né? Foi publicado pela FEB. Nós temos um livro também que é muito interessante, Eudes, que é o Palavra de Luz, que é uma mensagem para cada dia, Conheço.
da semana, cada dia do mês. Você tem, né? Ali você pega, por exemplo, hoje que dia que é? 9 de março? Aí você vai lá no dia 9 de março, você 9 de tem março. uma obra compilada de obras de Emmanuel, né? Então é muito gostosinho de ler, são frases curtas, reflexivas. E tem uma infinidade de obras, viu? Se a gente for falar de livros aqui, nós não vamos, né? Ela tem Estudando a Codificação, que são o estudo das obras, né, básicas da doutrina, são obras valiosíssimas, desde um estudo viva, né, Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, não é, Justiça Divina, não é? Tem também qual que é o outro? É o Espírito, né, Religião dos Espíritos, né? Então o Espírito da Verdade. Esses livros vão explicando os livros do Pentateuco, né? Vale a pena. Instruções psicofônicas, né? Que é maravilhoso. Junto com o outro, né, que ele tem instruções psicofônicas, que são mensagens valiosíssimas, e tem um outro livro também que normalmente está junto desse, né? Tem o Almas Instruções... em Desfile? Almas em Desfiles é um livro de Hilar, do espírito... bom, tem Almas em Desfile, que é do espírito Hilário, tem o Vida Escreve, não A é? vida escreve. Também são obras de crônicas, são contos assim muito interessantes. Ali, inclusive, nesse A Vida Escreve, tem uma história que conta que um indivíduo foi salvo por conta de um livro espírita. Aí precisa ler para Exato. ver, é interessante, né? E a Exato. gente instruções psicofônicas foi o que você citou, não é? É. Tem um outro livro que é junto desse formato. Eu não estou me recordando agora no título, viu? Mas é nesse mesmo assim, mesmo estilo, de uma riqueza de detalhes, de espíritos, né? Porque eram as reuniões que aconteciam com o Chico Xavier e a gente vê uma Eu preciosidade. consegui a documentação radiofônica. Eles gravaram. Eu tenho a voz do Chico Que maravilha. recebendo o espírito. Ah, mas olha, é emocionante. Emocionante. O trabalho feito pelo Arnaldo, né? Arnaldo, é exato. Um trabalho muito bonito. Era aqueles, sabe o que era? Era aqueles gravadores de rolo, aqueles, né, enormes gravadores assim. Imagina aquelas fitas de rolo. Ele fazia, Exato. né? O História foi o a produção foi dessa obra foi de um historiografor, né? Eu não sei, eu não lembro o nome agora, mas eu comprei a obra, eu tenho, eu ouço, não é? Aquele Foi o pesquisador, Oceano. Oceano, ele esteve aqui, nós Muito bonito. tivemos com ele aqui, é Ah, que Oceano. bonito. Oceano, Oceano que fez toda a documentação, né? isso, esse trabalho de recuperação, né, de informação de memória, de história, e fez vários vídeos, né, pela Versátil, um acervo muito precioso, né, tá no Museu Espírita, né, em São Paulo, e a gente também já está trabalhando aí para poder começar, digamos assim, a apresentar esse conteúdo pela FEB TV também, que é uma coisa Ah, que muito bênção! A voz recuperando. do Chico é emocionante, né? Quando a gente Recebendo. fala do Chico, nós estamos vendo várias obras inéditas do Chico sendo lançadas, né? Inclusive a Federação lançou algumas delas, duas, se eu não me engano, inéditas do Chico. Ainda existe acervo inédito para se condensar em obras do Chico Xavier? Existe. Só que assim, a FEB não tem esse acervo inédito do Chico. A gente conhece editora que tem, não é? Só que por uma questão ética a gente não coloca, não é? E isso virá a lume para frente da psicografia de Chico. Nós temos feito uma parceria muito bonita com o CEL, Centro Espírita União, aí de São Paulo capital, onde Chico, inclusive, quando ia visitar a capital, ficava hospedado, né? Na casa do casal, né? Galves, a dona Dena, o seu Galves, assim, que fizeram e fazem um trabalho maravilhoso. Ambos estão encarnados ainda, né? Estão bem lúcidos. E a gente fez uma parceria. Nós estamos editando, são 68 títulos que nós vamos editar de Chico Xavier. Inclusive, o Eudes falou, nós editamos dois que eram inéditos, que nos foram passados, né? Um é Fé e Vida, um livro assim muito, muito bonito, não é? E outros que são reedições.
E nós estamos fazendo, inclusive, num formato que ele é até econômico para poder a gente popularizar a imagem do Chico. Porque Chico, assim como Kardec, jamais podem ser esquecidos. Nós jamais podemos Exato. esquecer a obra de Kardec, jamais esquecer a obra de Chico. A gente deve muito a eles. Então, a Federação Espírita Brasileira tem esse compromisso de estar resgatando, né? Inclusive, o projeto gráfico dessas obras do Chico, em parceria com o CEL, nós colocamos estilizada a imagem do Chico, né? Porque Chico merece tudo e tal. Então, um projeto gráfico bonito. Então, tem saído aí várias obras. Todo ano a gente vai editar vários títulos, que são reedições nesse caso, não é? E quem sabe aí mais para frente a gente consegue um outro Que inédito. bênção, hein? É isso aí. Vamos encerrando então, Vamos companheiro. lá. Você falou de Urânia Alves Florence, né? Eu estou aqui com o Leonir Filho, nós estamos, né? Leonir Filho é de Morro do Chapéu, Bahia, onde eu nasci. Olha que Eu fui visitar Morro do Chapéu e fui ao Centro Espírita. E eu conheci o Leonir Filho. Participei da reunião, dos debates, não é? Em Morro do Chapéu, bem no centro do estado da Bahia. Né? Olha que beleza. Ô, Leonir, um abraço a todos os nossos companheiros do Morro do Chapéu. Bom, encerrando. Eu só queria falar últimas uma coisa. Últimas palavras suas, para a gente encerrar com chave de ouro. Só lembrando de Urânia, eu tive a honra, o privilégio de estar, né, no ano passado nessa região de Jales, Urânia, né, Votuporanga, enfim, e eu pude fazer um trabalho num centro espírita em Urânia, em que nós tivemos a oportunidade de, quando na nossa infância, adolescência, de limpar o centro, limpar o chão. Então, eu tive a oportunidade de pisar nesse mesmo chão, que era aquele chão vermelhão, inclusive, até bem conservado, que a gente limpava ali com escovão, com enceradeira, né? Que coisa impressionante. Então, isso me emociona, porque a gente, sabe, depois de 40 anos praticamente retornando, né, a base, a casa, assim, é muito gostoso. E o pessoal cuidando com todo o carinho do trabalho, do movimento. Eu conheço lá, faço palestra lá também. Maravilhoso. É muito bom. É muito Tá bom. bem, olha. Eu queria agradecer, então, meus amigos, do fundo do coração, a oportunidade de nós podermos conversar como aqui estamos fazendo, essa bênção do trabalho, a bênção de conhecer o Espiritismo na nossa vida, que é transformador, não é? Deve nos renovar efetivamente, e a gente vai percebendo que nós precisamos empreender o conceito da gratidão na nossa vida, no nosso exemplo, em tudo que a gente estiver pensando, falando, fazendo. Então, agradecer a Deus, porque nos criou, agradecer a Jesus, porque é o nosso querido irmão, guia, não é? Nosso mestre, Senhor. Agradecer a Allan Kardec pelo espiritismo tão assim renovador em nossas vidas. Agradecer a Ismael por ser esse espírito amigo, não é, governador do nosso Brasil e também da Federação Espírita Brasileira. Agradecer aos nossos amigos espirituais que com tanta bondade nos assistem, nos orientam, como estão fazendo conosco neste momento, e agradecer aos nossos papaizinhos queridos, né? Nossa mamãe, nosso papai, que nos deram o ensejo da presente encarnação e de nós podermos estar aqui hoje conversando sobre as bênçãos de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais. Muito obrigado. Um abraço virtual, um beijo no coração de todos vocês. Que Deus nos ilumine. É verdade que foi uma das mais profundas experiências que eu vivi pela sala virtual. É um prazer imenso ter feito parte deste projeto ao lado do Geraldo, a quem a gente admira pelos trabalhos, pelas preposições que tem diante da federação, e que eu sempre digo às pessoas que a Federação Espírita Brasileira deveria ser a base tutelar de todas as entidades, de todos os centros espíritas, de todas as associações espíritas, para que a gente pudesse ter um direcionamento sério e convicto dentro desse clivo da razão que a federação tanto faz
E quando você estava contando sobre a análise dos livros, eu me vi nela, né? Porque eu passei por esse processo e eu sei o quanto é realmente criterioso, o quanto que a gente realmente participado de todo o processo, composição da capa, diagramação da obra, e um processo que demora para acontecer, para que saia bem feito. Afinal, o selo da FEB está ali. Então, a qualidade também tem que estar. Uma alegria muita imensa. Muita luz a todos. Que Jesus abençoe. Fiquemos aqui depois no bate-papo, aqui para a gente saber como Claro que foi. sim. Tá bom? Ok, queridos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais, queridos. Obrigado.